Glória àquele que era, que é e que há de vir. Estamos aguardando a sua volta para todo sempre. Meus amados, vamos abrir em Apocalipse capítulo 2. Vamos ler a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Em Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória ao nome de Jesus. Meus amados, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, a gente encontra muita verdade. Aliás, a Bíblia é a própria verdade. E a gente se maravilha com as pregações de Paulo, de Judas, de Pedro, de Tiago, as cartas que tem na Bíblia Sagrada que trazem doutrina para a nossa vida. Mas nós observamos em Apocalipse que existem 7 cartas muito, mas muito preciosas. Porque essa carta não foi escrita por mão humana. Essa carta não tem como autor um dos apóstolos. Essa carta não tem como autor um ser humano comum. É a carta que escreveu o próprio Jesus Cristo. E Jesus não escreve essa carta ao mundo, não escreve essa carta aos pecadores. Jesus escreve essa carta como se fosse a próprio punho para a sua igreja amada. E o Senhor escreve uma carta para a igreja de Éfeso, que na época era a igreja mais rica, mais próspera, a igreja que tinha mais dons, a igreja mais viva e eficaz desse tempo onde o apóstolo João escreve Apocalipse. É claro que quando Jesus escreve as igrejas, Jesus escreve a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para cada uma dessas igrejas, o Senhor tem uma palavra muito específica, uma palavra muito direta, porque Ele é o dono da igreja e conhece a cada uma dessas igrejas. Aqui, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, mas individualmente somos templo do Espírito Santo. O Senhor conhece a cada um aqui. Ele sabe as dificuldades, Ele sabe os temores, Ele sabe os pecados, e Ele diz que tem uma palavra para você, porque Ele é aquele que fala com a sua igreja. E o Senhor realmente fala, e falou à igreja de Éfeso. E quando a gente observa o primeiro versículo, a gente entende quem é aquele que escreve, que é o próprio Jesus Cristo. E ele, já no primeiro versículo, nos garante 3 coisas fundamentais. 3 coisas muito importantes para a sua igreja. Observe aí, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver versículo a versículo a mensagem do Senhor essa noite. O versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso,
Isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nesse primeiro versículo, o próprio Jesus estabelece que ele mesmo garante para a sua igreja 3 coisas importantes. A primeira coisa, permanência. A segunda, poder. E a terceira, presença. Observe no começo do versículo, onde Jesus Cristo afirma que na sua mão tem as 7 igrejas. Jesus Cristo, ele é o dono da igreja. Ele possui a igreja. E João, o mesmo apóstolo que escreveu essa carta, disse que quando você está nas mãos de Jesus, nada poderá arrebatar você dele. Eu sei que tem irmãos que ficam com medo de se desviar, que ficam com medo das tentações, que ficam com medo de sonho, de pesadelo, de profetada, de revelação, que ficam com medo desses tempos sombrios. Meu irmão, se você está na mão de Jesus, ninguém o tira da mão dele. Quem é o valente que pode se levantar contra Jesus e tomar você da mão dele? Ninguém. Não há ninguém que possa agarrar o braço do Todo-Poderoso e tirar você que está seguro em suas mãos. Olha o que Jesus promete para a sua igreja: permanência. Você estará permanentemente seguro nas mãos do Senhor. Em João, capítulo 6, versículo 37 ao 39, Jesus disse o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas ressuscite no último dia. O próprio Deus entregou você nas mãos de Jesus Cristo. Confie nisso, você estará permanentemente seguro nos braços daquele que te chamou. O Senhor Jesus garante para você permanência. Mas além disso, é interessante que o texto não diz que Jesus possui as suas 7 igrejas, aliás, as 7 estrelas. Quando a gente fala aqui 7 estrelas, são as 7 igrejas do Apocalipse. A mão que segura as 7 igrejas não é a mão esquerda. A Bíblia deixou muito claro que Jesus segura as 7 estrelas com a sua mão direita. Mas por que isso? Porque a mão direita do Senhor é descrita em toda a Bíblia Sagrada, que é a mão de poder. Deus, Jesus, além de garantir para você permanência, lhe garante poder. Poder para vencer o mal, poder para fazer milagres, poder para resistir os nicolaítas, poder para fazer a vontade de Deus, assim como está escrito em Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu, Senhor, sou seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, a mão de vitória. Jesus não segura você de qualquer jeito. Ele garante para você poder para resistir o dia mau. Em Salmo 118, versículo 16, a Bíblia diz: a mão direita do Senhor, ela é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. O Senhor tem poder para a sua igreja, para a sua noiva. O mundo não tem esse poder, é direito seu, é privilégio seu, porque um dia Ele te resgatou com grande poder e com grande glória. Permanência, poder e particularmente o que eu acho mais admirável. Jesus, Ele está em uma posição muito estratégica. Olha o versículo. Ele é aquele que garante permanência. Você está seguro nas mãos deles. Ele é aquele que lhe garante poder. Você está seguro na mão direita, a mão de poder do Senhor. E Ele anda
no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais também simbolizam as 7 igrejas. Além de Jesus garantir para você permanência, além de Jesus garantir para você poder, Jesus garante para você a presença dele constantemente em sua vida. E observe o que o texto diz, que Jesus não está parado, mas ele anda no meio da sua igreja. Jesus é aquele que traz a sua presença poderosa pela ação do Espírito Santo, e ele não está aqui como mais um, mas ele passeia no meio da igreja, porque ele se movimenta no meio dos seus. Jesus está aqui, e ele não está aqui parado, mas ele está aqui sendo adorado. Jesus está aqui, ele não está sentado como você, ele anda e passeia no meio dos seus. Ele é aquele que se move em favor dos seus. E a Bíblia diz que até quando você dorme, o Senhor trabalha por ti. Presença. É a presença de Jesus que nos traz até aqui. É a presença de Jesus que nos faz ficar nesse lugar e não deixa a gente aqui para fora. A presença de Jesus no meio dos 7 castiçais. Glória ao nome de Jesus. Ele é completo porque ele está fora da igreja, mas passeia no meio dela e age poderosamente em favor dos seus. Glória ao nome de Jesus. E olha que esse é só o primeiro versículo. No primeiro versículo, Deus já nos garante permanência, poder e presença. E ainda na introdução dessa carta, enquanto o próprio Jesus se apresenta dessa forma, Jesus, no versículo 2, diz o seguinte: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. O dono da igreja é aquele que conhece a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo é aquele que sonda os nossos corações. Ele conhece as nossas obras. Além disso, ele conhece as intenções ao nós realizarmos as obras do Senhor. Deus conhece a sua dor. Ele sabe o que você passa. Ele se preocupa com a sua dor e com a sua ferida. Ele cura. Deus reconhece e recompensa todo o esforço que você faz na obra do Senhor. Existem muitos trabalhos aqui que os irmãos fazem que somente o Senhor Deus vê. Eu vou dar até uns exemplos aqui, não para a glória humana, mas para a glória de Jesus. Ontem nós fomos tirar foto ali no Parque da Cidadania, e quando chega a irmã Digé chegou também, foi tirar foto com a sua neta, lá vem a irmã Digé. Quando a gente viu ela, estava no começo do Parque da Cidadania. A irmã Digé demorou quase que meia hora para chegar onde a gente estava. Por quê? Porque ela foi tirar foto com a sua neta, mas ainda assim não esqueceu o seu folhetinho. E foi lá entregando folheto a folheto para as pessoas que estavam ali. Ela fez isso para ser reconhecida pela igreja? Não. Ela fez isso para ser reconhecido pelos homens? Não. Ela fez isso para que o nome de Jesus fosse glorificado. E nós estamos aqui glorificando pela vida da irmã Digé, uma coisa que ela não fez à vista dos homens, mas fez diante daquele que recompensa todo o trabalho. O Senhor conhece. O Senhor conhece você quando você ora em secreto no quarto. A Bíblia diz que aquele que recompensa quem ora e quem busca em segredo, o Senhor conhece a sua dor. Ele conhece as suas obras e glorificado seja o nome de Jesus, porque Ele conhece quem eu sou. Ele conhece aquilo que eu faço e pior, aquilo que eu deixo de fazer. Ele conhece não só as nossas boas obras, mas as nossas más obras também. Ele conhece tudo. Não há nada que esteja oculto diante do Criador dos céus e da terra. Glória ao nome de Jesus. E a igreja de Éfeso, ela é reconhecida por essas características. Era uma igreja que tinha esforço, perseverança, rejeitava a mentira, suportava as provas e não esmurecia.
Meu Deus, a igreja é perfeita. Você queria se congregar na igreja assim? Eu queria. Uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja perfeita. Porém, aquele que conhece a igreja tinha contra ela uma coisa. E que coisa era essa? Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Ativismo na igreja não significa conhecimento de Deus. Nós sermos muito ativos na igreja não significa que nós temos intimidade com o dono da igreja. E essa é uma preocupação muito grande. A igreja do Disseu 2 é uma igreja que, por onde você passa, ela é muito bem reconhecida. Nós temos aqui um trabalho exemplar na terceira idade, nas crianças, nas nossas festas, na mídia, nas nossas atividades. Só que a gente não pode deixar que o nosso ativismo nos tire de Jesus, nos tire de Deus. Às vezes a gente está tão ocupada com as coisas do Senhor, que às vezes a gente não se ocupa com o Senhor das coisas. A gente está tão ocupado com a obra do Senhor, que acabamos esquecendo o Senhor da obra. Deus não nos chama para sermos empregados dEle, Deus nos chama para sermos amigos. E por meio da amizade com Ele, nós servimos a sua igreja. É um caminho natural, mas é um processo que quanto mais nós trabalhamos, mais ocupado nós ficamos. A igreja de Éfeso estava assim. Ela fazia tanta coisa, mas tanta coisa, que ela acabou esquecendo uma coisa fundamental. Que coisa era essa? Será que ela esqueceu de louvar? Não. Esqueceu de ler a Bíblia, estudar? Também não. A Bíblia vai dizer que ela esqueceu. A palavra no original é abandonou, deixou de lado, abandonou o primeiro amor. O termo abandonar, meus irmãos, ele traz a ideia justamente disso, que de tantos afazeres do dia a dia, você acabou deixando uma coisa em um lugar e não se lembrou de voltar para buscá-lo. Dessa forma, abandonando essa coisa. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro disso. O que é abandonar o primeiro amor? A igreja ela não é acusada por deixar de amar o Senhor, mas é acusada de deixá-lo de amar da forma correta. Um pai, em 2011, recebeu uma ótima notícia. Ele ia ser pai de uma meninazinha linda. Se você ver as fotos, você fica bastante emocionado. A menina, muito bonitinha, era a alegria da casa. E aí, quando essa meninazinha tinha 7 meses de idade, ela ficou doente, a bichinha. E aí o pai dela, cuidando da criança, disse assim, não, minha filha, pode deixar que eu levo ela no médico. O pai pegou a criança, levou no médico, o médico consultou, passou o remédiozinho para ela, pronto, ela vai ficar bem, glória a Deus. E aí ele estava voltando para casa e se lembrou que tinha que passar no trabalho. Foi passar no trabalho, como era muito rápido, deixou a criança dentro do carro, a bebezinha de 7 meses de idade, a alegria daquele casal. Aquele pai entrou no trabalho e de uma coisa rápida, demorou minutos, de minutos passou horas, de horas passou muitas horas depois, e quando ele retornou no carro, a alegria da sua casa, a alegria da sua vida, havia morrido. Aquela criança morreu asfixiada dentro do carro, porque o pai esqueceu ela. A pergunta é, essa é uma história real, não é uma história fictícia não, isso aconteceu em 2011. O pai não amava aquela criança? Amava, é claro. O pai queria ter esquecido ela? É claro que não. Mas pelos afazeres do dia a dia, ele acabou abandonando essa criança. É exatamente isso. É exatamente isso que Jesus diz à igreja. Vocês abandonaram o primeiro amor. Aquele amor que trazia para fazer a obra do Senhor de forma mais avivada. Vocês esqueceram em algum lugar. E se ocuparam tanto com os afazeres que o primeiro amor ficou lá, ficou esquecido.
A igreja não deixou de amar o Senhor, mas deixou de amar de forma correta. A igreja deixou de amar de forma correta porque não deseja mais novidade de vida. Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer com você é você se acostumar com Deus. É você vir para a igreja, sentar e achar que as músicas são todas as mesmas coisas, que a pregação é tudo a mesma coisa, que a oração são todas do mesmo jeito. Se você não vive em novidade de vida, a sua fé irá morrer. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O culto de hoje foi diferente do culto de ontem, e o culto de amanhã será diferente do culto de hoje. Por isso, não perca a oportunidade de adorar, de se entregar, de glorificar, de exaltar, de aprender do Senhor, porque Ele tem novidade de vida para você. Não se acostume com Deus. Oh, irmão, isso aí eu já vi demais. Isso aí, as pessoas olham para os novos convertidos e tiram onda deles, porque eles estão avivados na obra. As pessoas olham para quem chegou na igreja agora e em tom de caçoar diz assim: o rapaz está em tudo na igreja, é porque é novo. É porque é novo, é porque está no primeiro amor. Olha, que esse primeiro amor esteja constantemente vivo em nossas vidas. Se você que se considera mais crente, com mais idade de vida na crença do que o seu irmão, você deveria glorificar a Deus mais do que ele. Você deveria amar o Senhor mais do que ele que está começando agora. Mas parece que é o contrário. Quando a gente vem para a igreja, a gente glorifica, a gente lê a Bíblia, a gente louva, e tudo é novidade, e a gente vai conhecendo mais, aí vai deixando de glorificar. A gente vai entendendo mais, aí vai deixando de orar. Que é isso? A Bíblia diz que a nossa vida deve ser de glória em glória, até o dia da volta de Jesus. A Bíblia também apresenta de que o Senhor Jesus está mais perto de voltar do que quando você aceitou a fé. A gente deve estar na expectativa, meus irmãos. Quando a gente acordar pela manhã, a gente deve ter a certeza: mais um dia se passou e mais um dia eu estou perto da presença gloriosa de Jesus. Mais um dia se foi e mais um dia eu venci. Mais um dia eu estou perto de encontrar com o meu Senhor. Mas tem gente que perdeu o primeiro amor e diz: mais um dia passou e a mesma coisa na minha vida. Não deve ser assim. Devemos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar às primeiras intenções do coração. Amar o Senhor como amávamos antes. Devemos amar mais o Senhor e não menos o Senhor. Mas o ser humano é assim, meus irmãos. O ser humano adora novidade e detesta manutenção. Eu digo por mim. Eu fui comprar o carro no passado, outubro, passei 4 meses pesquisando o carro, pesquisando como é que ia pagar o carro, pesquisando tudo. E aí, olhando o carro, vi um carro lá, tentei comprar. Antes de comprar o carro, fiquei vendo tapete para o carro, capa para o carro, onde é que pintava o carro. Nem tinha um carro, já estava pensando nessas coisas. Aí quando eu comprei o carro, a novidade, meu Deus, que novidade. Passou 7 meses, saiu o carro, todo sujo. É assim. A gente adora uma novidade, mas a manutenção das coisas a gente não gosta. O cara, quando vai namorar com a menina, meu Deus do céu, é flores todo o tempo. Depois que casa, qual foi a última vez que eu te dei flores, amor? É verdade. Manutenção das coisas é que garante que as coisas vão dar certo e não o contrário. Mas a gente adora novidade. Quando a gente compra roupa nova a gente guarda ela, passa, limpa. Depois de alguns meses, a roupa está lá toda suja. No final da vida, a roupa serve como pano de chão. Uma roupa tão cara, uma roupa que custou tanto para pagar, parcelou em 10 meses uma blusa, depois de um ano, a blusa é pano de chão. É assim.
É assim com os nossos relacionamentos. A gente faz uma amizade, meu Deus do céu, adolescente principalmente. E conversa de madrugada, e quer saber tudo da pessoa, e sai todo final de semana. Depois as amizades precisam de manutenção, precisam de zelo, precisam do primeiro amor. Isso custa tempo, isso demora, isso é cansativo, mas é isso que garante um relacionamento sólido. E da mesma forma é com Jesus Cristo. O Espírito Santo é o mesmo. Sabe aquele Espírito Santo que falava com você no começo da sua fé? Ele é o mesmo, meu irmão. Sabe aquele Jesus que você amava tanto e vinha para a igreja como se fosse o último culto da sua vida? Ele é o mesmo. Sabe aquele Deus que você via na Bíblia e descobria coisas maravilhosas? Ele é o mesmo. Quem mudou fomos nós. Quem esquecemos o primeiro amor foi a gente. Mas o Senhor Jesus garante para a gente permanência, poder e a sua doce presença. Glória ao nome de Jesus. O Senhor continua lá, esperando você voltar para buscar o primeiro amor. O primeiro amor, o primeiro amor. Aí Jesus, como é maravilhoso e poderoso, ele não é aquele pai que bate no filho sem ensinar. Ele exorta, mas ele diz o que deve ser feito. Então, se você hoje entendeu que tem uma coisa na sua vida que você precisa voltar a fazer, eu vou lhe dizer agora o que o próprio Jesus disse para que a gente fizesse. No versículo 5, o próprio Jesus indica o seguinte: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Olha o que Jesus está dizendo. Primeira coisa que você deve fazer: lembrar onde você deixou o primeiro amor. Meus irmãos, esse retorno aqui não é emocional, é um retorno consciente, é um retorno racional, é um retorno objetivo. Não pense você que da noite para o dia, você vai querer orar de madrugada de uma hora para outra. Não pense você que da noite para o dia, você vai querer louvar o Senhor enquanto lava a louça, como você fazia antigamente, da noite para o dia. Não pense você que você vai participar dos cultos ao ar livre, quando você fazia no começo da sua fé, da noite para o dia. Não. O retorno ao primeiro amor é racional. A Bíblia diz: lembra, pois, onde você caiu. Lembre. Enquanto eu estou ministrando, enquanto o Espírito Santo fala à sua igreja, pense você onde você deixou o seu primeiro amor. Pode ser uma coisa mínima, pode ser aparentemente uma besteira, mas é aquilo que fazia você amar o Senhor com ainda mais força e com ainda mais vigor. Lembra-te, pois, de onde você caiu. O que Jesus nos faz hoje é entregar para você uma lupa espiritual. Você vai pegar essa lupa e procurar no caminho da sua vida espiritual onde você deixou aquilo que fazia você amar a Deus mais fervorosamente. E quando você voltar e encontrar onde está o primeiro amor, a Bíblia recomenda ainda que lá nesse local você deve se arrepender. Não adianta, meus irmãos, somente voltar, somente saber onde está o erro, somente lembrar do que você fazia e deixou de fazer. Muitas pessoas até sabem: ô irmão, mas era tão bom quando eu vinha para a vigília aqui na igreja. Eu, quando era criança, eu vinha quase toda sexta-feira com a irmã Rubenita, a irmã Rita Pereira, o Francisco, a Marinalva, a Lunara, os irmãos aqui na igreja, na vigília. Oh, como era bom. Mas tem muita gente que vive de saudosismo. Tem muita gente que vive lembrando do que fazia quando era novo convertido, do que deixava de fazer, e não se arrepende, e não volta, e não traça o plano de voltar ao primeiro amor.
O que a Bíblia manda é a gente ir lá onde nós cairmos, nos arrependermos e mudar desde ali. É como se fosse assim um caminho. A gente estava no caminho, chegou na bifurcação, e ao invés de eu ir para a direita, eu peguei a esquerda. E quanto mais longe você for, mais difícil vai ser o retorno. Pois hoje, não deixe para amanhã não, hoje mesmo retorne ao primeiro amor. Veja onde você caiu e nesse lugar se arrependa e prefira o caminho da vontade de Deus. A Bíblia diz 2 exemplos de 2 pessoas que voltaram onde caíram e não se arrependeram. Judas, ele voltou onde ele caiu. Judas, quando se deu conta que Jesus ia ser morto, ele pegou as suas moedas, foi lá nas pessoas onde ele vendeu Jesus e disse que queria desfazer o negócio. Só que ele voltou onde caiu. Ele identificou o erro, voltou para o erro, para tentar corrigi-lo, só que ele não se arrependeu. Sabe qual foi o final dele? O final dele foi justamente a condenação que o próprio Jesus deixa aqui na carta de Éfeso. O seu castiçal, a sua presença foi tirada de lugar. E Judas perdeu o posto de apóstolo. E quem ficou no lugar de Judas foi Matias. Olha como é perigoso, meus irmãos, nós voltarmos ao lugar do nosso erro e não nos arrependermos. O castigo que Deus nos manda, que Deus traz, é que o seu castiçal será tirado de local. Você não estará mais na presença de Jesus. Mas de igual modo, teve outro que também identificou que perdeu o primeiro amor. E esse de forma muito evidente, Pedro. Pedro soube onde perdeu o primeiro amor. E é interessante como Jesus Cristo, ele recria toda aquela situação. Quando Pedro negou Jesus, ele estava próximo a um fogo, se aquecendo, quando alguém perguntou para Pedro se ele conhecia Jesus. Em outras palavras, a pessoa perguntou para Pedro se ele amava Jesus. E Pedro, ali naquele lugar, deixou o primeiro amor. Pedro, que com sua boca disse que iria morrer por Jesus, negou a esse Jesus. Mas o Senhor preparou um lugar para ele. Refez o mesmo cenário diante de um fogo. E o próprio Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Ele diz: amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, ágape, você me ama com amor divino, amor sacrificial. E ele disse: o Senhor sabe de todas as coisas. Pedro ali se arrependeu e voltou ao primeiro amor. Não faça como Judas, mas faça como Pedro. Procure em sua estrada. Onde foi que você deixou o seu primeiro amor? Volte e diga para o Senhor: Senhor, eu te amo, mas eu quero te amar como antes. Eu te amo, mas eu quero te amar com o primeiro amor. Ame o Senhor Jesus Cristo, ame a sua presença, ame-o de forma correta. É interessante que na construção dessa carta, a gente observa uma coisa. Quando Jesus está condenando a igreja de Éfeso, dizendo o que eles têm que fazer, o Senhor abre um parênteses e diz assim, tenho porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus está trazendo uma palavra de exortação à igreja de Éfeso, mas dá uma pausa para dizer ainda mais uma qualidade da igreja de Éfeso. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas. E quem eram os nicolaítas? Era uma seita dentro da igreja que pregava prostituição, lascívia, imoralidade sexual. E eles odiavam essas obras. Observe que a ira deles era contra as obras dos nicolaítas, mas não contra os nicolaítas. O Senhor Jesus odeia o pecado.
Mas Ele não odeia necessariamente os pecadores. Pelo contrário, o Senhor rejeita as obras do mal, mas ama aqueles que praticam mal, desde que eles se arrependam dele. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui para nós, meus irmãos, é que tem muita gente que rejeita o mal, mas não faz o bem. Tem muita, e essa é uma prova de quem perdeu o seu primeiro amor. Você conhece aquela pessoa que olha para uma coisa e diz assim: não, mas esse negócio aqui está feio. Esse nome aí até hoje está errado. Voz Celeste, do tempo do Bumba. Tem gente que reclama tudo, que critica tudo, mas não faz o bem. Que rejeita o mal, mas não faz o bem. Essa é uma prova de alguém que perdeu o seu primeiro amor. Nós somos chamados não para odiar os pecadores, mas para rejeitar o mal deles. E os pecadores, nós fazemos o quê? Convertemos pela palavra e pela pregação de Jesus Cristo. O Senhor não odeia os nicolaítas, mas abomina as suas práticas, rejeita as suas práticas. Olha, tem muita gente que rejeita tanto mal, que começa a pesquisar tantas coisas do mal para rejeitá-lo, que acaba sendo seduzida por ele. Quando eu não era crente, eu era adolescente ainda, pouco tempo antes de me tornar evangélico, pouco tempo assim, questão de 6 meses antes, eu comecei a pesquisar sobre mensagens subliminares na internet. E aí teve um boom em 2010, 2012, né? Que tudo era mensagem subliminar. Mensagem subliminar no filme da Disney, nos desenhos e tudo mais. E aí eu pesquisava tanto para rejeitar o mal, eu pesquisava tanto, eu via tanto, que eu comecei a ser manchado por aquilo. Eu comecei a ter pesadelos. Foi uma época muito forte que eu era sonâmbulo, eu acordava de madrugada. Tem gente que para rejeitar o mal, ele vai tão longe, é como se fosse aquelas pessoas que trabalham em lixão. As pessoas vão tão longe na maldade que acaba se contaminando com ela. Meus irmãos, rejeitar o mal não significa fazer o bem. Amar ao Senhor não significa ter o primeiro amor. Que o Senhor Jesus nos ensine a fazer o bem para o próximo, amando primeiramente a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Que rejeitemos as obras dos nicolaítas, mas que possamos fazer o bem. E o bem nós só podemos fazer quando amamos o Senhor Jesus Cristo. E por fim, já ir caminhando para o fim, para você imaginar que não é só pancada, Jesus dá uma promessa maravilhosa. Mas a promessa é condicional. É aqueles que voltam ao primeiro amor. A promessa, e aqui é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso imaginar como Deus restitui todas as coisas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Lá no último livro da Bíblia, ele inaugura a última revelação, voltando no jardim do Éden. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles tiveram seu castiçal retirado da presença de Deus. Adão e Eva olhavam para o paraíso, e no meio do paraíso tinha a árvore da vida, e eles não tinham direito, nem o privilégio de comer dela. Se Adão e Eva, por meio do pecado, não podem experimentar da árvore da vida, você, por meio de Jesus Cristo, vai ter a oportunidade de comer da árvore da vida. Isso significa voltar ao jardim do Éden. Isso significa ter restituído todas as coisas, aquilo que você perdeu por causa do pecado, o Senhor trará de volta quando você voltar ao primeiro amor. Meus irmãos, se você enfrenta pecados intermináveis e não sabe mais o que fazer, o Senhor Jesus hoje diz: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, porque quando você voltar ao primeiro amor, Ele vai te garantir o fruto da árvore da vida para todo o sempre.
Quem retorna e volta garante uma passagem eterna com a glória de Deus, comendo e desfrutando da sua permanência, do seu poder e da sua presença. E a pergunta que eu quero fazer essa noite é: se alguém aqui nessa igreja que ainda nem sequer entrou nesse primeiro amor, tem alguém aqui nessa igreja que não se entregou a Jesus Cristo e ainda não passou a amá-lo de forma correta, alguém que hoje quer se entregar a Jesus Cristo, levante a sua mão, que nós vamos orar por você. Tem alguém que hoje quer se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus, levante a sua mão, e nós vamos orar pela sua vida. Se não tem, a mensagem do Senhor para a igreja é essa: volte ao primeiro amor. Esse retorno é consciente, é racional, é objetivo. Busque, por meio da oração: Senhor, onde foi que eu deixei de te amar verdadeiramente? O Espírito Santo de Deus terá todo o prazer de pegar a sua mão e fazer você retornar. Que Ele lhe acompanhe nessa jornada, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então tá aí, o convite está de pé, meus irmãos. Temos mais um tempinho, nós vamos ouvir mais 2 louvores. O primeiro com a Anne Caterine, o segundo com a Rafaele, do Parque Jurema. E após esses 2 louvores, a irmã Conceição vai dar um aviso. É do Renascença, perdão. Rafaele do Renascença. E após esses 2 louvores, a irmã Conceição vai dar um aviso. E o convite está de pé. Enquanto as meninas vão louvar, se você que sentiu, que foi chamado, que ouviu a palavra de Deus e sentiu no seu coração o desejo, não perca tempo. Não volte para casa com essa dúvida, mas se entregue a Jesus nesta noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém?